Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo aqui na Bons Fluidos. Vamos falar de, claro, Bons Fluidos, espiritualidade. Estou aqui com o reverendo Lucas, que é teólogo, psicanalista, sacerdote de tradição anglicana, especializado em capelania cristã e xamã também. Seja muito bem-vindo. Pois, no final das contas, muito obrigado por estar aqui. É uma honra, Lilian. Muito obrigado a quem está assistindo. Na verdade, eu acho que eu não sou nada disso. Você é isso e muito mais, né? Porque a tua compreensão é tão ampla. Tem um mestre da Índia, ele viveu até o meado dos anos 50, no sul da Índia, aos pés do monte Arunachala, que é uma montanha sagrada dedicada a Shiva. Ele viveu com uma tanguinha dos 16 aos 80 e tantos anos. E ele trouxe à tona a técnica do Atma Vichara, a investigação da alma. Depois a gente até pode falar sobre isso, mas é muito interessante. Ramana Maharshi, porque ele dizia, vai chegar uma hora que você vai ter que esquecer tudo que aprendeu. E é entender que, na verdade, o que nós somos, Lilian, não é nada disso. A gente só é, sem atributos. Tudo isso aí é só onde a gente está. E talvez ainda seja uma parcela pequena em detrimento daquilo que a gente é, de fato. Como é que começou a tua ligação com a religião, com o plano espiritual? Que você é tudo isso e tem essa compreensão tão ampla da religião, da ligação entre as pessoas, que é o mais importante, né? A igreja, você não precisa entrar na igreja, você precisa ser a igreja. Ser a igreja. Como é que você começou esse caminho? Lília, na verdade, imagina que com 6 para 7 anos de idade, eu, filho único de uma imigrante italiana vinda de Milão para cá, conheceu meu pai por carta. E eu, um filho único, meus pais na época eram separados. E eu tive acesso a um filme chamado A Missão, que eu sempre indico para todo mundo assistir, assista. É um filme com Jeremy Irons, Robert De Niro. Extraordinário esse filme. É um filme de 83, o ano que eu nasci. Eu tive acesso a esse filme, a música do Ennio Morricone. Morricone, grande. Não falar mais nada, enfim. E que contava o fato verídico dos padres jesuítas na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. No Tratado de Tordesilhas, a época das missões jesuítico-guaranis, que tem os resquícios até hoje no extremo sul do Brasil. Aliás, é um baita roteiro, né? São Miguel das Missões, etc., que é uma energia que o Brasil não valoriza muito. É um dos lugares com maior densidade energética do nosso território. Eu assisti aquela cena, aqueles padres que brigaram com a própria igreja contra o Marquês de Pombal para defenderem os índios nas reduções. E que não pleiteavam necessariamente a conversão desses índios, mas sim a justiça social deles. Eu falei, cara, é isso. A história do filme é linda, enfim. Dramático ao mesmo tempo, mas eu não vou dar spoiler. E eu, com 6 para 7 anos, li, falei, é isso que eu quero ser. Padre, quero trabalhar com índios e quero transcender a tudo que for necessário. E de lá para cá, eu acabei sendo coroinha na minha paróquia, então paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Imirim. E mais tarde, pouquíssimo tempo depois, eu fui parar na Catedral Metropolitana de São Paulo, na Catedral da Sé, como coroinha nos tempos áureos de Dom Paulo Evaristo Ares, que, independentemente de questões mais políticas ou não, foi um grande bispo, muito carismático, muito envolvente. Mais tarde eu fui estudar no Colégio de São Bento, e foi na mesma época que eu estudei, que eu fui ser coroinha, depois no Mosteiro da Luz, construído por Frei Galvão. E tive aí a direção espiritual de monges maravilhosos do Mosteiro de São Bento, todos já falecidos, que eram homens muito místicos, profundamente devotados a Maria, muito marianos, mas ao mesmo tempo muito cultos, mas muito intelectualizados e tal. E essa foi uma figura paterna minha por muito tempo, inclusive, enquanto meus pais eram separados. Fui ser aspirante de convento. E aí, para mim, era essa a minha realidade, desde sempre. Até que num dado momento, olha que interessante, eu trabalhava na Paulus, antiga Edições Paulinas, onde eu trabalhei na própria Paulinas Editora, antes na Paulus, depois na Ave Maria, fui promotor teológico dessas principais editoras católicas. E aí eu tive acesso ao anglicanismo, porque eu comecei a entrar numa crise pessoal. Eu falei, caramba, eu quero ser padre, mas eu quero constituir família. Eu quero casar, eu quero ter filhos, eu não quero trair nenhum voto que eventualmente eu faça a Deus. Como eu vi, inclusive, colegas meus de convento fazerem. Antes disso, você imagina que eu até então pesava ali 160 quilos. E quando eu saio do convento, vou para a cidade de Itu com a minha mãe,
recomeço uma vida toda lá e eu emagreço naturalmente, perco, sei lá, 60 quilos, perdi um ser humano na época, só com práticas de jejum, autoimpostas, inclusive, não aconselho ninguém a fazer, mas foi o meu momento natural. Né, foi o meu momento de epifania pessoal, mas eu tive acesso ao Taekwondo, arte marcial coreana, que significa literalmente o caminho dos pés e das mãos, da qual eu sou faixa preta, mas faz tempo que eu não treino. Hoje eu acho que se eu tentar levantar a perna, minha virilha rasga no meio. Mas na época eu tive acesso e é uma linha muito tradicional do Taekwondo, chamado Taekwondo Songan. Songan em coreano primitivo significa do templo ao pinheiro. E era uma técnica que abordava mais esse aspecto filosófico da arte marcial do que técnico propriamente dito. E ali eu tive acesso a conhecimentos do budismo, que mais tarde me fizeram ser iniciados no budismo tibetano, na linhagem Kagyu, e no budismo japonês, na linhagem Jodoshu, terra pura. Houve algum conflito diante do que você já acreditava? Absoluto. Igreja católica, só anglicana. O catolicismo salvava, nessa época, só a mensagem de Cristo. Até então era um jovem que desde os 8 até mais ou menos 16 anos queria ser monge, beneditino e padre. E de repente tem contato com uma filosofia cheia de valores, o tal do Dharma, do Buda, a verdade. Eu falei, caramba, mas em nada isso está fugindo do cristianismo. A proposta original de Jesus. Veja, Jesus diz, se derem um tapa na tua face, oferece-lhes a outra. Amai-vos uns aos outros, como a ti próprio, como Deus vos ama, e assim sucessivamente. Enquanto Buda, 700 anos antes de Cristo, diz, para você alcançar o seu estado natural, do Buda, do desperto, você não precisa necessariamente ter nenhuma prática ascética rigorosa, ser um catedrático. Não. Basta que você tenha a compaixão na palma da tua mão. O cerne da mensagem é a mesma. Eu falei, caramba, é sobre isso. Quando eu vou trabalhar, já não mais na igreja, mas para a igreja, e tenho contato com os bastidores, os podres, os prós e os contra, e tenho acesso ao anglicanismo como uma opção, assumir essa catolicidade, esse aspecto de catolicidade da igreja cristã, e ao mesmo tempo poder casar, conceber família, ok, isso já começou um processo de expansão. Até que, um tempo depois, em 2008, eu fui ordenado efetivamente padre, dentro da tradição anglicana independente. Para explicar, o anglicanismo não é como a igreja católica, que tem um papa e toda a igreja está à sua tutela. Não, tem a comunhão da cantuária, eu não tenho relação nenhuma com ela. Ela é composta de igrejas essencialmente autônomas, que podem ou não se estreitar por uma província, ou uma comunhão, ou não. Pois bem, em 2009 meu pai falece, num dia de finados, com 52 anos. Meu Deus! Isso ele já tinha voltado com a minha mãe, é uma outra história maluca. Depois de 20 e tantos anos separados, voltaram ao casamento, mas, lamentavelmente, um câncer no intestino o levou. E quando isso acontece, alguns fenômenos começam a acontecer comigo, semanas depois. Lembra que teve um apagão generalizado no Brasil em 2009? Sim. Que as usinas de Itaipu pararam e teve um blackout geral. Naquele dia em diante aconteceu uma série de fenômenos. Eu julgo ter literalmente visto meu pai, como eu estou te vendo aqui agora, conversado telepaticamente com ele, como estou conversando verbalmente contigo, com o pessoal que está acompanhando, e eu entrei num parafuso. Você descobriu uma mediunidade que você não sabia que existia? Que eu até então tinha vivido, até minha infância, até ter entrado na igreja, mais tarde minha mãe falou, não, isso já acontecia com você. Isso foi minado quando você entrou na igreja, com 7 para 8 anos. Mas a minha mãe me pegava conversando em italiano com o meu finado vô, no jardim de casa. Ela falava, com quem que você está conversando em italiano? E você sabia italiano? Não, com 2, 3 anos. Com o Nono Tobi, pai dela. Mais tarde, minha mãe acabou me contando isso, e dentre outras questões. E eu sempre fui uma criança meio estranha. Nunca gostei de futebol. Era o filho mimado, o filho único, de uma mãe que trabalhava feito um cavalo para me sustentar. Eu não gostava de empinar pipa. Minhas músicas, desde sempre, eu sempre gostei de música muito étnica, música celta, música chinesa, folk, mantras, cantos gregorianos. Meus programas de TV, tudo era meio... Eu sempre fui excêntrico, para não dizer meio doido, com alguns parafusos a menos, né? O fato é que nesse processo todo, desencadeou uma série de fenômenos. E eu não tinha mais explicação. A teologia cristã a qual eu sou formado não me explicava mais isso.
Ou é pecado, ou é só oriundo de uma esquizofrenia ou qualquer outra patologia psiquiátrica, ou é um mistério da fé e ponto. E eu comecei a entrar realmente numa neura disso. Então eu fui me especializar em psicanálise clínica, com a ilusão de achar que eu poderia me tratar. É uma maior bobagem. Você vai se especializar em psicanálise ou se formar em psicologia achando que você vai se tratar, é um erro. Fui procurar ajuda oftalmológica, psiquiátrica, neurológica, nada de anormal. E esses fenômenos se expandindo, e aí começaram a se expandir na missa. Então estou eu ali na missa vendo senhoras entrando com um terço na mão, autogerado por suas próprias consciências e dando beijinho aos pés da imagem de Nossa Senhora na capela em que até então trabalhava, na Zona Sul de São Paulo. E na hora da bênção final, em que na tradição inglesa, normalmente você dá a chamada bênção de cura, uma bênção individual. Sopravam recados, e ó, tal pessoa, ó, eu sou o seu Giuseppe, eu sou o nono daqui da fulana, fala pra ela isso. Eu falei, caramba. Até que eu fui catequizar ciganos calons nessa época. Olha que doideira. Quem sou eu, né? Eu vou começar uma missão com ciganos achando que ia ser catequizado por eles. Que ia catequizá-los. Na verdade, eu fui catequizado por eles. Porque com toda a sua pluralidade, uma coisa interessante que eu via, tem o cigano católico clássico, inclusive tem uma pastoral da CNBB só dedicada ao povo nômade. Tem os ciganos evangélicos, hoje é muito comum, todos mais ou menos assim, universalistas dentro do possível, por serem acima de tudo ciganos. Mas tinha aquele cigano raiz, 100% espiritualista, na sua essência universal. Aliás, a palavra católico do grego significa universal. Kratos. Que eram rejeitados, relegados, muito ressabiados, ariscos. Mais até do que os índios, com quem mais tarde eu fui trabalhar também. E estes ciganos me explicavam matematicamente tudo que estava me acontecendo, que até então a teologia convencional nunca me explicou, e nem a ciência que estava ali à disposição. Até remédio eu me sujeitei a tomar. E só piorava. E aí os ciganos, calma, vamos te explicar o que está acontecendo, começo, meio e fim. E tudo fez sentido, mas numa linguagem plural. Não era algo que precisava de uma cura, mas de compreensão. De compreensão. Autoconhecimento. Desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o mais legal, como são ciganos calons, um beijo para todos eles, aliás, eles sabem quem são. E eles já vinham com uma linguagem pluralista, própria da sua identidade. Então, ao mesmo tempo que eu praticava técnicas iógicas de descalcificação da glândula pineal, ao mesmo tempo eu rezava o terço e estava lendo, tudo se comunica. E eu fui assumindo em mim essa transreligiosidade. Até uma hora que ficou inconcebível. E aí eu comecei a ser atacado dentro da própria igreja. É isso que eu ia te perguntar. Existe o ônus e o bônus dessa transreligiosidade. Total. Um deles o meu rótulo é o falso padre, falso reverendo, padre macumbeiro, padre bruxo, padre xamã, padre isso. Só que, passados anos, Li, o que eu comecei a fazer? Eu me lembrei que, olha só que pretensão a minha, mas os fariseus do templo faziam a mesma coisa com Jesus. Ele não presta, sabe por quê? Ele é o amigo dos pobres. É feiticeiro. Não, o rótulo que eles davam para ele é que ele era amigo dos pobres. Entre feiticeiro, nem tanto, porque haviam vários que se proclamavam os Mashiach, os Messias na época dele. Vários, inclusive, só que nenhum realizava os prodígios que ele realizou. Todavia, o que tornava Jesus tão angustiante para os sacerdotes do templo da época é que ele se relacionava com a escória. Eventuais prostitutas, que hoje sabemos que não eram, inclusive historicamente, a começar por Maria Madalena, cobradores de impostos. Ele escolheu os menos prováveis. Então, um rótulo com o qual ele era desenhado de forma até então pretensiosamente pejorativa era: ele é amigo dos pobres. E esse virou seu slogan. Como se fosse um pecado ser amigo dos pobres. Padre Júlio Lancelotti que o diga, né? O que enfrenta hoje. Até hoje. Até hoje. Com todos os contraditórios, acertos e erros dele enquanto ser humano, como todos nós temos. Agora, a missão dele ninguém pode falar. E a gente vive um tempo, particularmente, em que com a internet e com essa nova geração facilitada em muito pela tecnologia, todos são grandes analistas políticos de Instagram, todos são cientistas da religião,
A gente enfrenta uma geração hoje que ataca sem fazer nada. O Chico Xavier sendo hoje atacado até em círculos kardecistas. Zélio Fernandino Moraes, que teria sido um dos promotores da Umbanda. Madre Teresa de Calcutá hoje é atacada por opiniões públicas, por pessoas que não fazem e que não vão fazer numa vida 0,5% do que essas pessoas fizeram para a sociedade. E se a gente lembrar que Jesus morreu pregado na cruz e sendo xingado, né? Enfim. Cuspido, humilhado. Essa coisa da internet, eu escrevi um texto sobre Yansan e quando foi publicado na internet, as pessoas falaram... Muita gente, claro, agradeceu, gratidão, eparreioiá, mas teve gente que escreveu quem não presta sua homenagem a Deus antes de tudo. Pois é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Gente, não pode, então, ninguém está colocando ninguém acima de Deus, mas não pode. Que interpretação é essa? O que é Deus é a primeira reflexão. O que é Deus? Nada que possa ser explicado, porque Deus é só um conceito. Deus é um conceito que nós, na sociedade judaico-cristã ocidental, aprendemos inclusive com os gregos, de Zeus, o Senhor do Monte Olimpo. A questão é, Deus é algo muito... Deus não existe. Deus é. Por isso que quando chegavam para Buda e diziam, Deus existe, ele se calava. Porque qualquer compreensão que a sua mente tem acerca da fonte que está em tudo e que tudo é, ainda vai ser minúscula. Ele é incompreensível. Deus não quer ser compreendido por você. Deus quer que você o sinta e o perceba como parte dele, que é a sua verdadeira natureza. E o problema das religiões é quando justamente elas se transformam num instrumento da matrix, do sistema. E o ego, ele é ardiloso. Santo Agostinho, um dos padres da igreja, né, da patrística, que decodificou, inclusive, o conceito da trindade substancial no cristianismo, mas ele dizia uma coisa interessante. A humildade é algo estranho. Quando você pensa que a tem, você já perdeu. Então, o último trunfo, a última cartada do ego, desse euzinho mentiroso, é dizer, você é um iluminado. Pronto, acabou. Você é o abençoado em detrimento de todos os outros. A sua experiência particular de uma ilhazinha na ilusão de um eu e de um meu independente, provocada pela sua educação, pela sua ancestralidade ou pelas suas circunstâncias geradas, inclusive por você. Essa é a verdade absoluta e universal para todos. Gente, você crê na Bíblia porque você crê. Se você for no Tibete agora, se a gente se der as mãos, todo mundo com a Rafinha da produção, que eu amo de paixão, e falar, vamos todos para o Nepal, vamos para o Tibete, vamos para o Butão, e falarmos do Evangelho para essas pessoas, vai ter uma interrogação em cima da cabeça delas, que nem nos desenhos animados, elas vão saber te falar do Sutra, do Buda. É tantos sutras, a começar pelo da sabedoria do coração, em que Buda simplesmente em 10 linhas ensina que a forma é o vazio e o vazio é a própria forma. Nada é permanente. Mas também Jesus disse isso, tudo passa, menos a minha palavra. E qual que é a sua palavra? A palavra de Jesus, ela se define muito mais do que aquilo que ele teria dito, que exige estudo, exegese, a compreensão do contexto em que foi escrito. Tirar o texto fora do contexto é pretexto. Mas talvez uma das maiores palavras de Jesus esteja quando ele foi confrontado, entre aspas, por Pôncio Pilatos. Imagina aquele homem com uma coroa de espinhos, na verdade era um capacete, forjado com espinhos de acácia de 5 a 10 centímetros de comprimento, colocado na paulada, tendo tomado a surra que tomou de legionários romanos, chibatadas com tirinhas de couro na ponta com chumbinho e osso de cotovelo de carneiro para rasgar a pele. E Pôncio Pilatos, desesperado, segundo alguns textos apócrifos, ou seja, que não entraram nos cânones oficiais, porque a sua esposa Cláudia teria tido um sonho uma noite antes do julgamento de Jesus e falou, marido, não mexa com esse homem, ele é um santo. Os deuses me manifestaram em sonho que este Galileu é um santo, é um homem especial, não o condene. Então a história do lavar as mãos e tentar fazer de tudo não teria sido somente uma escapatória política, mas também um medo interior que Pôncio Pilatos, então prefeito de Roma na Judéia, estava tendo, que assim,
cara, eu vou condenar um inocente. E foi condenado, trocado por um assassino, por um reacionário do seu tempo, que era um líder de um movimento chamado os Zelotes, que defendiam a libertação da Palestina da dominação romana. Por sinal, pouca gente sabe, mas Barrabás era um apelido. O nome dele era Jesus também, Yeshua, que era um nome muito comum à época. Baal al-Habas, apelidado como o filho do pai. Olha. Porque a sua obra política de revolução e tal tinha um viés transcendente para o povo. E quando Pôncio Pilatos está ali na frente de Jesus, João narra muito bem essa passagem, fala, pô, você não sabe que eu tenho o poder de te soltar? Fala alguma coisa em tua defesa, tanto que Jesus é chamado de o cordeiro imolado por isso, porque o cordeiro, quando é abatido, ele não oferece resistência, só chora. E Jesus fala, em verdade eu te digo, isso só está acontecendo, nenhum poder te seria outorgado se não fosse concedido pelo alto. Quer dizer, há um propósito espiritual para toda essa aberração estar acontecendo. Mas você diz que é rei. Jesus rebate numa semântica própria do judaísmo daquele tempo. Tu dizes, eu sou rei. Mas em verdade te digo, meu reino não é desse mundo, não é sobre isso. Se fosse assim, os meus soldados já teriam vindo me libertar. Olha que forte. E Pôncio Pilatos então retruca. E o que é a verdade? Qual que é a resposta de Jesus, Lília? O silêncio. Para mim, essa é a maior mensagem de Jesus Cristo. Deus não é nada que a sua compreensão, que os teus sentidos possam decodificar. Buda chamava isso de vazio, shunyata. Lao Tse chamava isso de Tao, Dao, o caminho. Os nossos ancestrais iorubanos, muito aquém dos próprios orixás, Ori, mente, Chá, mestre, ou seja, muito mais do que a divindade que cuida da sua cabeça, é o ancestral divinizado por ter assumido o controle da sua própria consciência. Reverendo, olha, que essa seja a primeira de muitas entrevistas, porque eu sei que a gente tem muito assunto para tratar. Queria te agradecer por essa energia, por esse ensinamento que você trouxe aqui para a gente. Obrigada, Eu quero agradecer muito o convite, quero agradecer a quem tem nos acompanhado. E olha, que delícia estar com vocês. Espero mesmo que seja a primeira de muitas. Sim, por favor, muito obrigada. Gratidão, a paz de Deus aí, a paz de Deus a quem assistiu. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Tchau.